Boa noite para você que está aí ligadinho no Vozes do Cerrado, mais um episódio com mulheres. E hoje eu tenho duas convidadas especiais. Uma já esteve aqui, agora recentemente, e a outra é lá da minha terra querida de Araguari. Então sejam bem-vindas, Nubiana. Muito prazer te ter aqui. Prazer. Priscila, mais uma vez, muito obrigada por estar aqui com a gente. Prazer é todo meu. E hoje o assunto é, mais uma vez, empreendedorismo feminino. Tem um evento que vai trazer assim, uma movimentação grande para Araguari, né? E vamos começar pegando o gancho desse evento. Nubiana, quem que é a Nubiana que está aqui hoje? Nubiana é uma mulher de 47 anos, 46, já estou até aumentando aqui a idade. Sou mãe da Nicole e do Heitor, esposa do Cristiano, sou filha, sou esposa, mas eu sou também uma mulher muito apaixonada pelas pessoas. Então, dentro do meu verso de empreender, eu empreendo já, é até uma outra parte da história que conecta mulheres. Eu sempre enxerguei as pessoas e as vendas como um caminho para facilitar a vida das outras pessoas e realizar os sonhos delas. Tanto os meus, quanto os delas também. E quando eu falo vendas, é vender as suas ideias, é vender os seus produtos, é vender os seus serviços, independentemente do que você se propõe a fazer, seja a sua imagem, né? Aqui ao nosso lado nós estamos com uma consultora de imagem incrível, eu processo com ela e eu fui muito feliz. Então eu acredito muito e tenho fé. Esses dias eu estava em uma gravação pessoal e você é muito terna, você abraça todo mundo, você, né? E eu falo, poxa, olha só, mais uma descoberta, né? Fé nas pessoas. Então, eu sou essa Nubiana, que eu ajudo mulheres e acabou que ao longo da minha carreira, pelo fato de toda a minha história ter sido muito aquela história do herói sozinha, eu quis que a história das outras mulheres fosse um pouco diferente. Então, eu ajudo essas mulheres a se posicionarem não somente diante do Instagram, das câmeras, mas nas suas vidas, contornando as objeções, quebrando barreiras e fazendo que elas transformem objeções em realidade. Então, assim, em uma realidade próspera, em uma realidade onde ela é protagonista. Isso é verdade, viu, gente? Porque eu acompanho a Nubiana há muito tempo, desde quando ela chegou em Araguari, e isso, tudo que ela falou é a mais pura verdade. Priscila, e você? Quem é a Priscila aqui hoje? A Priscila aqui hoje é a diretora executiva da maior organização de networking profissional do mundo, que é o BNI, em parceria com várias pessoas incríveis, assim como a Nubiana, né? Nós nos conhecemos através do BNI, quando eu era membro. Nós participamos juntas de um treinamento e a Nubiana me chamou para uma reunião individual e eu sempre lembro da frase dela, né? Nós ainda vamos fazer muitas coisas juntas. E aí era pandemia, a gente só se via no online. E realmente, desde então, nós realizamos, né, várias parcerias aí. E hoje eu me vejo, Bia, muito nesse lugar da ponte, né? De fazer a conexão. Então, como é que nós podemos servir o outro através de tudo aquilo dessa caminhada que é construída diariamente, né? Mas hoje aí, com mais de 20 anos de experiência voltado para essa área de treinamento e desenvolvimento de pessoas, depois com o projeto da consultoria de imagem atendendo pessoas e organizações, há mais de um ano à frente dessa organização. Então, a Priscila hoje é essa pessoa que articula, que promove os encontros, que, usando o tema do evento da Nubiana, né, conecta pessoas justamente para nós entendermos que juntos nós somos muito mais fortes. E se sozinho eu posso ter excelentes resultados, no coletivo isso pode ser ainda maior. Ai, com certeza é, gente. Essas conexões eu estou adorando, porque eu tenho feito várias conexões, né, Margarete, que tá aqui. Então, assim, conexões é ótimo. E falando em conexão,
O que é o terceiro Conecta Mulher que vai acontecer agora ao final do mês? O Conecta Mulheres, eu falo com muito orgulho, que é o maior encontro de mulheres empreendedoras de Araguari e Triângulo Mineiro. Então, ali, parcerias na veia, negócios na veia, network ali, ao vivo, e assim, muitas conexões. Então, o Conecta Mulheres, eu sempre saí, eu contei um pouco da minha história, mas hoje também sou palestrante na área de protagonismo feminino também. Eu sou escritora best-seller do livro Mulher Real, Livre e Poderosa. Deus me concedeu a graça de, além de ter se tornado um best-seller dele, ter ficado em 10º lugar. Então, eu sou muito grata a Deus em primeiro lugar e também às pessoas. E aí entra o network. Quando eu conheci a Priscila, eu sempre tive facilidade em detectar talentos. Então, fizemos uma conversa rápida e tinha tempo pra gente conversar nessa primeira conversa, assim. E eu falei pra ela, quando eu disse isso pra ela, e ela foi por 2 vezes já no nosso evento, no Conecta Mulheres, já dividiu o palco, já contribuiu. Então, sempre quando eu saía ou saio até hoje de Araguari para o Brasil, percorrendo vários estados, recentemente eu estava inclusive no Amapá com as mulheres do agro, eu sempre pensava assim, poxa, eu quero um evento desse onde eu também possa dar oportunidade para outras mulheres que também têm os seus talentos, tanto quanto eu, mas cada um brilhando de acordo com aquilo que elas sabem fazer, e eu poder dividir o palco com elas. Então, isso para mim tem como principal propósito dar voz a outras mulheres, e isso para mim é muito natural e, assim, de verdade, eu tenho prazer. Então, agora, por exemplo, nós estamos trazendo o Rick Frota, o Dr. Rick Frota, ele é um psiquiatra. Ele faz parte do time do Roberto Chiniachik, então ele é um dos mentores. Ele é o meu mentor, aliás, um dos meus mentores que eu tenho. E agora ele está com um novo produto, está com uma nova pegada, que é saúde mental com alegria. E vai ser algo muito bacana que todas nós, né, estamos precisando muito olhar para esse lugar da saúde mental, independente se você é mãe, se você é empreendedora, se você é um ser humano, eu acredito que você hoje está precisando cuidar da sua saúde mental. Estou também convidando a Márcia Fialho, ela é uma psicóloga e é uma psicóloga com foco na área financeira. Então, por que você faz dinheiro e quando chega ao final do mês ele não está na sua mão, está na mão de outras pessoas? Então pode ser que tenha algo emocional aí, isso é um pequeno spoiler, eu não vou falar muita coisa. E esse ano tem algo bacana, porque esse ano eu também vou dar voz a outras mulheres de lá. Então eu tenho a Evanete Pérez. Conheço, assim... Que é um dos maiores exemplos de mulheres de Araguari, né? De mulheres de Araguari, Brasil e mundo. Porque hoje ela já faz exportação, ela já tem... Os negócios dela são grandiosos. E é uma mulher, ao mesmo tempo, que tem uma conexão também com as pessoas. Além de ser uma mulher extremamente bem-sucedida, inteligente, focada, ela é muito humana. E ela é muito simples. E ela é chique, fina e elegante por essa simplicidade que ela tem. Então, isso sempre foi uma mulher que eu sempre olhei com muito respeito e admiração. E graças àquele programa que eu tinha dentro da TV Araguari, eu tive o prazer de fazer um bate-papo com ela e conheci um lado que eu amei, porque ela é divertidíssima. Ela foi contar a história dela para mim, os desafios dela, inclusive com o câncer, de uma forma leve, que vai de encontro a Priscila convive, assim, a gente já conviveu mais, agora cada uma aí, mas assim, eu levo a vida com muita leveza. E eu acredito que esse é um propósito de vida que eu tenho. E a gente se conectou exatamente por isso.
Vou convidar também nesse painel de mulheres, quadro Mulheres que Inspiram e Histórias que Transformam, a Maria Cecília. A Maria Cecília, ela foi a primeira vice-prefeita da nossa cidade. Foi a primeira. E agora foi muito bem votada, realizou um trabalho muito bacana. Está realizando um trabalho... Tem se destacado bastante na Câmara Municipal. E antes também de ser a vice-prefeita, ela também era desse movimento do agro. E realizou uma liderança e foi uma referência para nós mulheres. Então, assim, dentro desse universo, ela também tem um respeito muito grande dos homens. Então, vai ser um momento... Eu vou falar sobre empreender é um ato de coragem. Eu tenho usado muito essa palavra, a minha palestra, né? Peraí, não dá o spoiler ainda não, que eu vou chegar na sua palestra. Peraí, vamos devagar. Surpresa. Porque essa aí vem agora. Agora eu quero saber da Priscila o seguinte. Priscila, qual que é a importância de um evento como Conecta nessa rede de empreendedorismo aqui na região? Então, Bia, a prática do networking profissional é o tempo todo ampliar as conexões, né? Primeiro que nós temos uma equipe hoje em Araguari que já esteve entre as melhores do Brasil, então tem o seu respeito, tem a sua história. A Nubiana já foi membro da equipe, né? A empresa hoje da família continua fazendo parte. Então, quando nós falamos da própria questão do reconhecimento, que é um dos valores do BNI, reconhecer as pessoas que fazem parte dessa história, de toda essa evolução, é algo extremamente importante para nós. Segundo que, diante da importância desse evento para a cidade, para a região, quando a Nubiana fez o convite, mais do que rapidamente, né, vamos analisar e vamos contribuir sim, porque é uma troca muito rica. Então, embora o evento seja direcionado para mulheres, nós sabemos que, de repente, o empresário que está lá na equipe, ele não vai, mas a esposa dele vai, e isso vai ser uma mudança dentro dessa estrutura familiar. A Nubiana fala muito sobre isso, né? Que a dona de casa é uma empreendedora, ela é uma gestora, porque a gente sabe que para a família ir bem, a mulher está ali equilibrando vários pratos. Então, para a nossa marca BNI poder participar, poder apoiar o Conecta, vem totalmente ao encontro do que nós chamamos de mudar a maneira como o mundo faz negócios. E dar essa visibilidade, esse reconhecimento para as mulheres é fundamental porque, de novo, né, juntos nós somos muito mais fortes. Então, para nós, enquanto BNI, é uma honra poder fazer parte, poder apoiar, porque nós sabemos o quanto o conteúdo é de qualidade. O Rick, que está vindo pela segunda vez, é um profissional fantástico, porque nós sabemos que quando se fala de saúde mental, muitas vezes ainda tem vários estigmas, tem preconceito, procurar um psiquiatra é coisa de doido. Isso é uma fala do passado, né? Algum dia alguém disse isso que foi sendo repetido. Hoje, gente, procurar um psiquiatra é para os fortes. É de fato para as pessoas que estão cuidando de si, que querem ter sucesso na vida. Então o Rick, ele aborda isso com muita leveza, de uma forma muito acessível, porque às vezes alguns termos também científicos, né, são difíceis de compreender. Então, se você ainda não está inscrita, com esse spoiler aqui, clica lá e não perca, porque de fato é uma grande oportunidade. Olha só, a gente acredita tanto, e já que, assim, aqui agora hoje eu vou deixar o marido de lado, vou falar de mim. Eu acredito tanto no poder do network, e isso é fato, a minha vida inteira, ela foi muito movida por conexões, que o meu esposo lá em Araguari, ele foi o primeiro membro, e eu fui a segunda membro do BNI. Pelo tanto que a gente acredita. E se talvez não fosse através do BNI, eu não teria, talvez, conhecido a Priscila. Sim. Talvez nós não teríamos estreitado o relacionamento. E eu sempre falo o seguinte, o network, ele ajuda essa mulher empreendedora, como ela bem disse, eu gosto de falar que não existe a dona de casa, existe a empreendedora do lar, porque ela negocia. Ela vende as ideias quando ela tem um interesse, por exemplo, ela vai fazer uma viagem com a família, ela precisa convencer o marido, vamos imaginar, de tirar uma folga, alguma coisa assim. Então ela exerce ali o poder de negociação, ela faz as compras ao supermercado, então ela é uma administradora
Então ela precisa fazer contas do que entra, do que sai, do que fica. Ela faz toda uma gestão, né? Ela faz gestão de estoque, gente. gestão de tempo. Ela faz Menino nisso, menino naquilo, aula, escola, karatê, comum, parará, e no final do dia tá ali firme ainda. E né? ainda precisa, né? Eu até falo assim, meu Deus, essa mulher depois, ela tem que chegar à noite e Plena, fazer um amor quase que tântrico. Isso é desafiador demais, tanto para essa mulher quanto para as empreendedoras também. Eu falo, então assim, eu acredito muito no poder do network e principalmente no poder das mulheres, da capacidade que elas têm de construir pontes, né, de ter esse olhar acolhedor. O Conecta Mulheres, ele sempre teve um olhar, e geralmente mulheres quando estão à frente da liderança, elas têm esse olhar solidário. O Conecta Mulheres esse ano, ele vai apoiar a causa dos idosos. Eu particularmente, eu tenho motivos pessoais para estar abraçando essa causa, mais do que nunca, mas a cada ingresso você será convertido em uma fralda geriátrica, né? Então, assim, eu acredito que quando você toma essa decisão de dedicar uma tarde para você, uma tarde ali com conhecimento, com novas conexões, o acolhimento, porque tem isso também. A mulher empreendedora, ela cuida de todo mundo. Se ela for mãe, então, meu Deus. E ela precisa de algum lugar onde ela olha e fala, eu existo. Ela precisa se sentir proprietária do empreender, né? De estar ali, peraí, eu faço, eu posso, isso aqui agora é meu espaço. E ali ela vai ser muito bem recebida. E agora eu tenho anjos que falaram, Nubiana, a gente quer receber essa mulher do jeito que você quer. A gente entendeu agora a proposta do Conecta. Então, isso é muito mais poderoso, isso é muito mais bonito do que eu simplesmente contratar um cerimonial. Eu tenho pessoas ali, nesta edição, que estão ali por amor ao projeto, por ter acreditado no projeto, por ter entendido e ter conhecido a Nubiana dos bastidores. Então, eu falo que hoje, assim, eu sou muito feliz com esse projeto, porque na primeira vez que eu fiz, eu até ainda brinquei, falei, Pri, eu nunca mais faço outro evento desse. Quando o evento, e ela assim, a gente conversava, a gente foi assim um braço importantíssimo naquele momento, porque também acreditou no projeto, assim como eu tenho a Bruna Alvarenga, a Carla, que também são parceiras minhas lá, mas são de Araguari, né? Então a Priscila falava, Pri, eu acredito que eu vou até a rádio e às vezes seria legal se você fosse, porque querendo ou não, o seu nome também vai estar sendo Nubiana, eu vou. E ela ia, fazia esses momentos comigo, voltava. Então, assim, foi muito bacana essa construção. E a hora que o evento passou, eu olhei para ela e falei, eu quero outro! O ano que vem tem de novo! E o gostoso é isso. É você, assim, e tudo que você faz, onde se quebra muitas barreiras, onde se supera muitos desafios, isso se torna um momento memorável. E se existe um momento memorável, existe a felicidade, existe a satisfação pessoal e a vontade de você fazer aquilo de novo. Então, assim, hoje eu estou muito feliz e realizada. Eu tenho empresas que hoje falam, como é que funciona aquele seu evento? Se vocês forem daqui para Araguari hoje, ali antes do Arroz Vasconcelos, tem um painel triplo ali. Painel não, outdoor. Triplo ali. E eu já tive notícia, Nubiana, como você é arrojada. Como você peita as coisas. Eu falo assim, olha, eu chego chegando. Né? Então, todo mundo hoje sabe que realmente o evento ele já conquistou o espaço de respeito. E isso, para mim, é importante. Isso não é só para você. Agora eu vou falar como uma araguarina, apaixonada, não estando morando lá, mas apaixonada pelaquela cidade. Isso é muito bom ver que Araguari está tendo essa movimentação tão importante. Isso é necessário para nossa cidade, né, Nubiana? Com certeza.
E olha que nem lá eu sou, hein? Pois é, mas Araguari tem uma coisa, né? Quem bebe a água de lá não vai embora. Depois de tantos anos, Viu, Priscila? eu acho que já, né? Não, já é. A gente já acampou, no Biana já é nossa, não tem essa de não ser de Araguari. Você falou muito em sentimentos e a sua palestra é Empreender é um ato de coragem. Conta pra nós só um pouquinho. Um pedacinho, Um pedacinho, né? assim. Empreender é um ato de coragem, Bia, Pri, Margarete, que tá aqui, e todo mundo. Porque ser mulher nos dias de hoje é um ato de coragem. Você ser mãe nos dias de hoje é um ato de coragem. Você ser casada, você se relacionar com outra pessoa hoje virou um ato de coragem. Então, empreender, você lidera tantas outras empresas, você é CEO de um ecossistema, né? Existe um ecossistema ali quando nós olhamos para qualquer mulher hoje. Então tem a filial, que é os filhos, tem outra filial que é o casamento, tem outra filial que é o trabalho, tem outra... Então, assim, ela comanda muitas coisas ao mesmo tempo. E esse empreender é um ato de coragem. Eu quero fazer uma junção dessa mulher que empreende na parte profissional, mas que ela também tem um olhar para ela. Por exemplo, eu fiz agora em julho um dos maiores desafios, a viagem da minha vida. Eu fiz uma viagem de moto, fui para o Peru e fiquei quase 30 dias sem marido e sem os meus 2 filhos. Então fui eu, o meu irmão. Fui julgada? Fui. Nossa, mas você vai largar? Primeiro que eu disse assim, olha, eu não usaria esse termo largar. Largar é demais, porque gente. os meus pais foram para minha casa e eu tenho um relacionamento tão bacana com os meus pais. E eu sou tão apaixonada pelo meu irmão. Eu falo que eu acho que em outra vida a gente foi alma gêmea, porque eu me sinto meio que mãe dele. Ele é um delegado, sou 5 anos mais nova que ele, mas a gente conversa muito. Ele fala, você, irmã, você é muito madura, né? Então eu falo, mas em função de ter vivido muitas coisas, tanto quanto ele, né? E ele sempre teve essa vontade, a gente teve um motivo pessoal para isso também, e chegou o momento. Então, se eu fosse esperar o melhor momento, nunca ia acontecer. A vida não vai parar para você tomar essa decisão. Para te dar o melhor momento. E um pedacinho da palestra é muito sobre isso. A vida, ela está em movimento. Então, se você deseja empreender, você precisa dar o primeiro passo. E se você for esperar as melhores condições, você nunca vai empreender. Você nunca vai tomar uma decisão, porque sempre vão ter motivos para que você espere mais um pouco. E o que pode te ajudar nesse poder da decisão é o que eu vou falar durante a palestra. Então, tem 2 premissas que para mim elas são importantes e isso influencia diretamente no seu poder de decisão, mas você só vai saber se você for pro Conecta. Mesmo. Falando no Conecta, os ingressos estão no Simpla. Os ingressos estão no Simpla. Nós já estamos indo para o 3º lote. E assim, gente, corre, porque é R$ 49,90, que foi uma outra preocupação minha sempre. O meu marketing, Pri. A Priscila também, né? Biana, mas é muito barato. Eu falo, mas eu entendo que tem muitas mulheres hoje que R$ 49,90 é dinheiro para elas. Então, eu deixei para passar o 3º lote, que é para R$ 97,00, somente na última semana. Porque é um evento que, graças a Deus, como eu tenho muitos parceiros, eu consigo viabilizar para qualquer mulher participar do Conecta Mulheres. Então, ela entra no Simpla, coloca lá Conecta Mulheres 3ª edição, e além de ter uma tarde incrível, a Pri também vai estar lá, enfim, com as convidadas dela. Inclusive, vocês são minhas convidadas de honra também. Então, obrigada. Se vocês quiserem ir, vou estar lá recebendo vocês de braços abertos. E vamos juntas fazer o movimento de empreender, mas cuidar, porque lá nós vamos falar de finanças, de negócios, de pessoas e de saúde mental. Mas vamos falar também de saúde física, nós vamos falar de
de quebra de barreiras, de superar desafios, e principalmente quando você escuta outras mulheres, você entende que esses desafios que você tem diariamente não são somente seus. E eu também, no passado, e muitas vezes, eu deixei de tomar decisões importantes, inclusive de ser palestrante. Eu nunca me achava que eu estava preparada. Eu tinha que fazer mais um curso, eu tinha que fazer mais uma informação, e eu estava cheia de conteúdos, e um dia o meu esposo me perguntou: até quando você vai chegar e ver que você tem conteúdo suficiente, o que talvez é pouco para você, é muito para o outro. É muito para o outro. Então, assim, hoje eu falo que quando nessa palestra é convidar essa mulher para dizer: vamos juntas, porque mulheres que decidem prosperam mais e mulheres que decidem aproveitam mais as oportunidades. E o Conecta é dia 25. Já é dia 25 Dia 25 agora de outubro, a partir das... Boa pergunta. Olha só, das 12h30 até as 13h20 é o credenciamento. Às 13h30 começamos o evento. E eu oriento vocês que cheguem realmente um pouquinho antes, porque é uma média, a Priscila sabe, de no mínimo 300 mulheres. Eu tava lendo no release que a Margarete me passou de 350 a 400 mulheres, né? E vai ser lá no Cine Rex. Porque ali é um local centralizado e o próprio auditório já é um auditório propício para esses tipos de evento, onde todo mundo está confortável e tendo uma visibilidade bacana. E é um prédio histórico de Araguari, que é uma das minhas paixões. Exatamente, é isso. Lugar certo. Lugar certo. Priscila, você é pedagoga, consultora de imagem. Como que você vê a evolução da mulher agora com o empreendedorismo dentro dessa sua área de atuação do BNI? Como que tá isso aqui na região? É um processo, né? Nós sabemos que algumas mulheres já entenderam que é um momento, sim, de ter voz, que nós podemos estar onde nós desejarmos, mas não tem como desconsiderar um contexto, né? Quando a gente vai falar dessa atuação da mulher, a gente precisa falar de uma visão de homem, mundo e sociedade que está intrínseco, né? O que as crianças estão ouvindo, como é que as meninas ainda são educadas, dentro da própria constituição das famílias, quais são os cursos que as mulheres ainda são convidadas a fazerem, se há uma empresa ali, uma sucessão, é o filho mais velho que é o primeiro convidado ou é a filha do meio por ser mulher? Então eu percebo, Bia, que sim, nós já evoluímos muito, né? Mas nós não podemos ser poliana de dizer que tá tudo lindo, que tá tudo maravilhoso, porque ainda não é uma concorrência leal. A mulher, ela entrega muito, eu brinco que o chip dela já vem diversificado, né? Então, ela tá numa reunião, ela tá ali organizando, traçando as estratégias, e ela sai dessa reunião e ela consegue delegar, ela consegue atender um telefonema de casa, e ela se desdobra no decorrer das 10 horas úteis, que a gente sabe que não é só isso, não mas mesmo. Vamos colocar que seja. Diferente do cérebro masculino e do comportamento masculino, que é fragmentado, que é focado, que vai fazer uma atividade de cada vez, e que se você misturar 3 pautas da mesma reunião, ele pede para você pausar, voltar no primeiro tópico, começo, meio e fim, né? Então isso é fato. Porém, quando nós vamos falar da própria remuneração, é claro para todos que as empresas ainda não fazem isso de maneira, né, igualitária. E no caso do empreendedorismo, também, porque tudo isso está refletido ali. Às vezes a empresária, ela vai contratar um homem e ela mesma diz que o salário dele precisa ser maior porque ele é arrimo de família. Sendo que muitas vezes a própria mulher é quem está conseguindo ali gestar, administrar e colocar realmente o arroz com feijão dentro da casa. Então, o que eu tenho percebido cada vez mais é que, sim, as mulheres têm vindo para esse lugar de protagonismo, porém, os seus desafios ainda são enormes.
né? Então é como se a mulher ainda tivesse que provar que ela tá ali por mérito, que de fato ela tem conhecimento científico, capacidade cognitiva e emocional para estar nas funções de liderança, para assumir grandes funções. Basta a gente pegar os números, né? De cada 10 empresas, quais dessas empresas são mulheres? Ah, Priscila, tem aparecido muito na mídia, sim, mas nós ainda somos minorias. Então, ter um momento como esse do Conecta, que é uma tarde para você poder compartilhar com outras mulheres o momento que você está vivendo, olhar para o que foi a sua vida e vislumbrar um futuro diferente, levar sua filha, levar suas sobrinhas, né? Essa é a nossa função enquanto mulheres empreendedoras, a gente mostrar para as próximas gerações que, ok, nós tivemos que desbravar muitas coisas, mas vai ser mais leve, vai ser mais possível para aquelas que estão vindo. Essa estrada já está sendo trilhada, né? Exatamente, Bia, não é algo para o futuro, né? O presente que está acontecendo, modificando todas essas realidades. E quando a gente fala da questão da inspiração, né? É olhar também o nosso caminho, a nossa trajetória e reconhecer aí dentro da sua empresa, dentro da sua história familiar, dentro da sua casa, o quanto você já caminhou, é se olhar no espelho e se elogiar, porque a nossa régua é sempre muito alta. É o que a Nubiana trouxe, eu saio de uma formação, não, mas agora eu vou fazer a próxima porque eu vou ficar muito melhor. Existe uma exaustão. Nós estamos sobrecarregados de informação, de diplomas, de certificados. Não estou falando para todo mundo parar de estudar, não. Não, de jeito nenhum. Mas eu preciso equilibrar, né? Do que eu caminhei até aqui, o quanto eu sei. E quanto mais eu reproduzo, quanto mais eu levo isso adiante, se eu faço uma palestra, se eu escrevo um livro, se eu venho para um podcast, eu dou voz ao meu conhecimento, eu dou voz a quem eu sou, e isso me ajuda a ir para o próximo passo. Então, às vezes, eu faço muito bem uma coxinha. Às vezes, eu faço muito bem uma maquiagem. Mas na hora de vender isso, de virar um negócio, eu não tenho informações internas, ferramentas internas suficientes para dar esse próximo passo. E aí eu tô cercada de pessoas, de organizações que podem me ajudar nesse sentido. Então, poder estar nessa tarde é olhar para a pessoa do lado e pensar que às vezes eu tô lá numa busca incansável nas redes sociais, fazendo uma mentoria caríssima com alguém que tá lá em outro estado, mas aqui, do meu lado, pertinho, na esquina da minha casa, eu tenho uma autora de um livro, eu tenho uma grande palestrante, eu tenho uma apresentadora de um podcast, eu tenho uma especialista em comunicação, porque nós, mulheres, dentro desse maternar, dentro desse gestar, nós também temos essa habilidade que é nos ver no outro, que é ver o outro de uma outra perspectiva, né? Então tem muita força nesse evento, mas também tem muita sensibilidade. Sim. Porque quando eu olho para o outro, quando eu vejo o brilho no olho dela, eu também lembro de algo da minha história, eu também lembro de uma fragilidade ou de uma potência que por algum motivo ficou desacordada. Então, Bia, eu sou muito otimista, eu vejo que está em uma melhora, né, nos meus estudos, nas minhas pesquisas, mas eu também sou muito realista. Há uma grande caminhada ainda para nós percorrermos, mas nós não estamos paradas. Nós estamos nos movimentando. E esse movimentar começa em, primeiro, me reconhecer. Então eu me olho, eu me valorizo, eu me elogio sim em frente ao espelho. Isso não é soberba, isso é autoconfiança, isso é amor próprio, para que eu possa olhar para as outras mulheres. Porque se nem eu me olho, como que eu olho para você? Como que eu olho para a Nubiana? Não tem como. Aí eu até olho, mas é num lugar de julgamento. Nossa, olha lá a Bia, tem um podcast. Nossa, a Nubiana lançou um livro, subiu no pezinho de alface. Não é sobre esse olhar. Esse julgamento é o que a gente foi ensinado uma vida inteira, que não nos levou a lugar nenhum. Nenhum. Isso é verdade. O que a gente precisa é se reconhecer, para se reconhecer no outro e entender que a mulher que está sentada do meu lado pode ser a mulher que vai abrir a porta da próxima oportunidade, que pode ser aquela mulher que vai viabilizar o próximo contrato que já está ali no gatilho, que é aquela mulher que vai sorrir para mim como há muito tempo ninguém sorri, e eu vou me reconectar comigo mesma, para a partir disso acessar toda essa prosperidade, toda essa abundância, que não é só dinheiro,
né? Mas é realmente entender de onde a gente veio, por que que nós estamos aqui hoje e onde nós escolhemos estar amanhã. Isso é muito importante. A gente falou aqui várias vezes do livro da Nubiana. Vou deixar um convite, eu quero que você volte aqui ao Vozes para falar do livro, mas dá um spoilerzinho para quem está acompanhando a gente nesse episódio de hoje. Olha, o livro, eu falo sobre os 4 Cs do comportamento autodestrutivo da mulher, né? Que começa com a culpa, que aciona a cobrança, que aciona a comparação e que aciona a competição. E pegando um gancho aqui no que a Priscila falou, a gente evoluiu muito e ao mesmo tempo nós ainda enfrentamos muito desses 4 Cs. E olha que quem está falando para vocês é uma mentora de mulheres empreendedoras. Então eu sei do que eu estou falando. Inclusive teve uma mentorada minha que quando ela começou, ela estava bem nesse lugar de não acreditar em nada e não acreditar nela mesma. Em menos de um ano, hoje ela está sendo coautora de um livro. Para quem não se pronunciava na frente das pessoas, o primeiro vídeo ficamos quase 3 horas para gravar um vídeo de 30 segundos. E hoje ela está sendo coautora de um livro. Então, é possível para todas as pessoas. A informação, a transformação. Sim, a Nubiana ela teve um papel importante no processo, sim. Mas precisa de uma decisão daquela pessoa que está recebendo tudo aquilo. Então, eu tiro essa mulher deste lugar e eu a convido para ir para os 4 A's do crescimento pessoal, que é a autoestima, a autoconfiança, a autocompaixão e o autocuidado. Que agora, quando eu disse da viagem que eu fiz, foi exatamente porque quando você tem saúde mental, e eu estava em um esgotamento físico, psicológico tão grande que eu não estava tendo clareza suficiente para tomar certas decisões. Então, o meu corpo físico ele começou a sentir essa exaustão de demandas. E foi algo genial, porque daquelas... fugiu a palavra aqui, mas daquelas belezas naturais, e eu consegui no túnel mais alto do mundo, caí, machuquei. Faz parte da viagem. E foi maravilhoso, e foi incrível. E com essa viagem, durante esse tempo, eu pude olhar para algumas coisas que talvez eu não quisesse olhar, e muitas vezes. Eu tive tempo para pensar em mim, eu tive tempo para tirar insights para essa palestra. Lá eu já fiz outra palestra, lá eu pensei em outro tema, lá eu lembrei de coisas que já estavam ali, mas eu não tinha tempo para olhar, para acessar. Então, até dando mais um spoiler, né? Tem pesquisas que mostram o quanto dormir, que até então, quando eu me casei, o meu esposo achava um absurdo eu, domingo, às vezes um feriado, né? Para quem trabalhava todos os dias 16, 15 horas, dormir até ao meio-dia, porque para ele aquilo era uma perca de tempo. Então, quer dizer, eu trabalhava todas essas horas super ativa, mas no domingo eu não tinha o direito. Ele, depois do almoço, dormia. Então, qual que era a diferença? A diferença. Eu escolhia dormir continuamente. Ele queria acordar mais cedo, dormir e depois passar a tarde toda dormindo. Então, hoje ele entende que dormir é um autocuidado e principalmente para a sua saúde mental. E isso impacta diretamente no seu poder de decisão. Então, o meu livro, ele fala do autocuidado, mas principalmente de mulheres que passaram pela minha metodologia. Todas as histórias lá são histórias reais. São mulheres que passamos por um processo e hoje eu tenho uma delas, né? Pena, né? Lógico, eu não vou dizer o nome, mas quase 60 anos vivendo o grande amor da vida dela. Olha que lindo. Eu posso te dizer que quando nós duas começamos o processo, ela estava uma mulher devastada.
machucada, ferida, se sentindo incapaz. E hoje, eu até há tempos atrás eu disse para ela, para de postar muito da sua intimidade. Porque nós, mulheres, nós temos muito assim, a gente quer muito levar as pessoas com a gente no topo. Mas nem todo mundo quer te encontrar lá. Não, e nem todo mundo quer te ajudar a chegar ao topo. Tem isso também, não tem? Tem. A gente tem muito isso. Priscila, você também vai palestrar no Conecta. Sim, esse ano como patrocinadora do evento, né, eu vou falar rapidamente sobre o impacto do networking profissional. Olha que ambiente mais propício para isso. Muito. Né? Mas como eu disse para a Nubiana, é um palco realmente que a gente se revitaliza, a troca é muito profunda, que assim, 1 minuto já é um grande momento, né? Então, poder estar lá, assistir a Márcia que vem, né? Que é uma querida que também já foi membro aqui conosco quando morava em Uberlândia. Então, vou aproveitar para estar no evento como patrocinadora, falando um pouquinho a respeito do BNI e também aprendendo, né, dando aí esse suspiro, esse respiro para um grande passo, mas já aproveitar, Bia, o espaço para agradecer e parabenizar a Nubiana, né? Isso é uma conversa nossa mesmo ali por telefone e por áudio, mas quero deixar aqui registrado da importância dessa ação, né, dessa iniciativa, de todo esse trabalho que ela realiza. A Nubiana hoje é uma mulher que poderia estar num palco em qualquer lugar do Brasil, como ela está no decorrer do ano. Quem acompanha pelas redes sociais sabe que isso é uma realidade, mas ela pertence à cidade de Araguari e faz um movimento, né, para beneficiar as mulheres de Araguari e região. Então, realmente isso é fonte de inspiração e de reconhecimento, porque muitas vezes as pessoas também esquecem e voam, né, e vão para vários topos e deixam. E no caso da Nubiana é um movimento que sim, ela vai, ela amplia, ela cresce, ela aprende mais, mas ela volta e retribui aqui para a região tudo que ela conhece, traz os melhores palestrantes. Então, realmente, nós, né, que temos essa voz aqui no Voz do Cerrado, quero agradecer a oportunidade, parabenizar mais uma vez e que isso seja também inspiração para outras mulheres aqui da nossa região poderem promover esses eventos. Eu fico muito feliz de receber aqui na bancada do Voz do Cerrado vozes femininas que estão fazendo a diferença aqui na nossa região, porque a gente precisa de inspiração. Você falou da Evanete. A Evanete foi uma pessoa que me inspirou e me inspira até hoje. Eu falo que a Evanete foi uma das grandes professoras que eu tive de como se portar em um evento enquanto assessora. Porque eu não aprendi aquilo na faculdade, eu não aprendi numa especialização, eu aprendi com ela. Dela vai falar assim, observa a gola do seu assessorado. Não é, Margarete? A Margarete ela não me deixa mentir. Isso tudo que ali na escola, na faculdade, a gente acaba não aprendendo. E ela me trazia detalhes, ela falava assim, Bia, reservou hotel? Vai lá e olha se tem papel higiênico. Porque às vezes falta, às vezes o concierge deixou passar. E a Evanete é uma pessoa que inspira e eu fico muito feliz de ter 2 mulheres aqui inspiradoras para nos inspirar ainda mais. A gente tá chegando ao finalzinho, que deixar a gente passa aqui, ó, e vai embora. Eu quero mandar 10 episódios. 10 episódios, vamos fazer. Quero mandar um abraço para quem é de Araguari, que tá sempre nos assistindo, a Cristina, o Juncal lá na Bahia, a Nádia tá esperando esse de hoje, ela tinha me contado a hora que eu passei a agenda do mês, a Nádia de la Vecchia. Sim, sim. Então, assim, muito obrigada para quem tá nos acompanhando. E para fechar o nosso bate-papo, Conecta Mulher propõe a criação de conexões. Conexões. Qual a importância dessas conexões para as mulheres? Olha, eu sou a prova viva disso. Eu já participei de eventos em que eu fui com uma turma de Araguari e eu disse, quando eu cheguei nesse evento, eu disse, olha, eu não vou sentar com vocês. Eu vou buscar um lugar diferente para me conectar com pessoas diferentes. E essa minha conexão, Deus me colocou na pessoa certa, na mesa certa, num ambiente certo. E de lá eu fechei o meu primeiro contrato de
circuito de palestras. Então, eu não só acredito nas conexões, como a minha profissão e quem empreende, seja eu dentro da Droga Doctor e Entrefarma, como sócia do meu esposo, que, diga-se de passagem, foi uma sociedade que depois virou um casamento, como hoje eu tenho uma outra fonte de renda também, que é uma das coisas que eu vou falar na palestra, que é a Nubiana Oliveira Consultoria, que são as minhas mentorias, palestras e treinamentos. Então, as conexões, elas são de extrema importância e nem sempre os seus negócios são somente com aquelas pessoas que compram de você. Elas podem indicar o seu trabalho, elas podem dizer, olha, no momento eu não posso fazer essa mentoria, mas eu conheço uma pessoa que você vai ajudá-la e que ela também será uma conexão para você. Então, quando nós falamos, né, de ser um evento para você fazer conexões e realizar negócios, e aí tem um outro evento que eu realizo uma vez ao mês por consequência do Conecta Mulheres, que é o Mulheres de Coragem. Então, uma vez ao mês são empreendedoras que se encontram para fazer negócios, mas além de fazer um negócio, eu tenho sempre esse olhar de acolhimento. Então, eu sempre convido pessoas para ir. A Pri já participou, já levou convidadas, onde cada uma também tem voz, cada uma tem o seu espaço. Então, é um momento de acolhimento e eu não posso ir embora sem convidar essas mulheres, mais uma vez, para prestigiar o Conecta Mulheres, através do Simpla, dizendo que esse evento, além de tudo, tem um cunho social e te agradecer imensamente por essa oportunidade, por você receber a gente tão bem. E fico muito feliz em saber que depois de tantos anos, nós duas estamos tendo a oportunidade de nos conectarmos, de estreitarmos relacionamento através de você. Eu também quero agradecer a Pri, porque a Pri foi a intermediadora, né, para que eu também conhecesse a Margarete. Enfim, é sempre um prazer e todas as oportunidades que tiver de estar diante da sua presença ou de mulheres, né? Tanto do círculo de amizades da nossa querida Priscila Bezerra, como também do meu círculo de amizades, será sempre muito bem-vindo e parabéns pela escolha do nome Vozes do Cerrado. Ai, eu fiquei emocionada agora, gente. Sinceramente, fiquei. Eu que agradeço. A hora que a gente tava aqui no dia que a Priscila veio, e aí, conversando com a Margarete, não, vamos trazer a Nubiana. Eu falei, gente, conheça a Nubiana, quero sim, traga a Nubiana. E é muito bom reconectar com você, e eu espero que eu te quero novamente aqui no Vozes para falar do livro, para contar da viagem. Eu acho que essa sua viagem é uma viagem que vai motivar muitas pessoas. Então, te quero aqui novamente. Agradeço imensamente por você ter aceito o convite, por estar aqui falando do Conecta pra gente. É um prazer. Conectando. Sim, com certeza. Gratidão. Eu que agradeço. Pri, mais uma vez, muito obrigada. Você sabe que você já é da casa, né? A Nubiana tá chegando agora na casa, mas essa casa é sua. Muito obrigada mais uma vez por estar aqui no Vozes do Cerrado. E a gente ainda vai se encontrar muito por aí, né? Com certeza. Há muito o que se dizer, né, Bia? Mas parabéns também pelo espaço, pela oportunidade. Parabéns para você que semanalmente tem acompanhado aí os conteúdos de excelência. E juntos nós somos mais fortes. Com certeza. Gente, esse foi mais um Vozes do Cerrado, mais um Vozes de Mulheres do Cerrado, que eu fico, assim, imensamente feliz de recebê-las aqui, porque o projeto do Vozes do Cerrado é justamente esse, é espaço para as nossas vozes, para as vozes que fazem o Cerrado do Triângulo Mineiro acontecer, Araguari, Uberlândia, Uberaba e toda essa região tão rica. A gente é tão rico e a gente acaba esquecendo que nós, pessoas, também fazemos parte dessa riqueza da região. Então, Vozes é para isso. Muito obrigada às duas, mais uma vez. Margarete, muito obrigada. Margarete daqui um dia vai estar sentada aqui na minha frente. Ela precisa sentar aqui para ela contar um pouco. E eu quero muito agradecer, porque há muito tempo eu, mas a Priscila Bezerra, não tínhamos a oportunidade de estarmos sendo parceiras novamente. Fizemos muito isso no passado, somos eternas parceiras, mas são agradáveis coincidências, né?
que as conexões fazem nas nossas vidas. Muito obrigada por essa oportunidade também. Tá vendo, gente? Com essa fala da Nubiana, eu vou terminar o Voz do Cerrado dizendo: conecta é isso, é conexões. Então, dia 25 de outubro, no Cine Rex, a partir das 12h30. Gente, entra aí no Simpla, compra o ingresso, a gente se encontra por lá. Eu vou estar por lá também. Quero estar lá participando do Conecta. Muito bem. Gente, boa noite, muito obrigada. Mais uma vez, obrigada, meninas. Tchau. Agradecemos.